Alô, meu amigo, bom final de ano. Um ano depois do maior roubo a banco do país, como as vítimas... Eles dispararam mais de 200 tiros. Em seguida, houve um tiroteio. Em 2021, o ano em que a vida começou a voltar ao normal. Isso é muita chuva. Isso é chuva quase pro ano inteiro. O Nader Khalil vai trazer informações agora sobre... Olá! Seja muitíssimo bem-vindo à nossa retrospectiva, o Alvo 2022. Existe uma habilidade que nem todos os seres humanos desenvolvem, que é a arte de olhar para trás, para o passado, para aquilo que já se foi. E existe também dentro de nós um verdadeiro poder que não é acessado por todos, o de analisar o passado, observar os fatos que fizeram sua vida convergir ao ponto em que se encontra hoje. E alguns destes seres extraordinários que conseguem acessar o poder de fazerem um retrospecto de sua vida têm a magnífica oportunidade de desbloquear a chave para o coração de Deus. E essa chave se chama gratidão. A palavra gratidão na Bíblia é todá. Ela significa de forma literal render ação de graças, ou seja, a gratidão bíblica verdadeira consiste em fazermos uma retrospectiva individual de nossas vidas, nos lembrando de onde o Senhor nos tirou e com essa análise minuciosa vivermos uma vida que demonstre com atos e frutos que realmente nós somos gratos. Graças a Deus, gente, mais um final de ano, mais um ano de vitória, mais um ano de vida em abundância. Nós somos não só espectadores, mas participantes também da graça do Senhor nesses mais de 20 anos da decisão que nossos bispos tomaram de investirem as suas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui. Eu estava até conversando com o pastor Marcelo antes de todos chegarem. Sempre que eu me lembro daquele vídeo do nosso bispo falando de como o Senhor foi estratégico e bondoso plantando o alvo no Tatuquara, foi algo totalmente preciso e estratégico para aquele lugar. Eu vejo que esse início de uma igreja aqui no Tatuquara, Deus colocou a gente num lugar estratégico, num lugar assim, no meio da boca. A gente é diferente, que Ele queria vir para esse núcleo, porque a gente é diferente. Por quê? Porque a gente está buscando, a gente não é melhor que ninguém, mas a gente está se empenhando. Eu fico grato ao Senhor por ver como o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Hoje são milhares de pessoas que tiveram a vida transformada porque um dia um
casal decidiu seguir as direções do Senhor para a vida deles, para transformar a casa deles, para mudar a família deles, e por conta da decisão que eles tomaram na vida deles, hoje nós estamos aqui. E eu vejo como realmente foi uma flecha certeira do Senhor, se assim a gente pode dizer, em ensinar os bispos a trabalhar nas nossas vidas e na nossa mente, quebrando as cadeias, porque todos nós, acho que eu posso falar por todos aqui, todos nós chegamos com algum tipo de prisão, um tipo de prisão mental, prisão nos vícios, prisão no adultério, prisão em muitas áreas, em muitos aspectos das nossas vidas. E hoje, saber que nós vivemos a liberdade e provamos da graça do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, que antes nós éramos presos, é muita bondade do Senhor. E eu vejo que a estratégia do Senhor para a vida dos nossos bispos tem surtido muito efeito, porque literalmente é como a palavra diz, Jesus veio para libertar os cativos, e o alvo tem trazido liberdade para as nossas vidas. Olá, meu nome é Taine, tenho 30 anos. Há 13 anos eu cheguei aqui no Alvo Destruída. Eu vivi um relacionamento durante 4 anos com uma pessoa. No nosso relacionamento, as piores coisas foram as agressões dentro de casa. Ele me batia muito, me deixando toda marcada para as pessoas olharem e ver que eu tinha dono. Ele começou a me amarrar, ele amarrava toda a nossa casa com correntes, os portões, amarrava a minha perna na dele e colocava o celular sempre para despertar de 30 em 30 minutos, para que todas as horas que ele acordava, aquele celular despertasse, ele pudesse ver que eu estava ali do lado dele. Eu não percebia que era um relacionamento tóxico, abusivo, pelo contrário, emocionalmente aquilo para mim era uma prova de amor. Aquele amor ali que eu achava que ele tinha por mim foi piorando. Ele começou a ser mais ciumento, a me agredir mais, e a gente fugiu uma vez para casa de uns amigos nossos, ficamos morando lá e eram vários homens. E teve um dia que ele estava muito drogado, como de costume. Ele falou que eu era uma prostituta, ele arrancou minha roupa, falou que eu deveria fazer sexo com todos os rapazes ali. Ele me pegou do jeito que eu estava, sem roupas, levou eu na rua, falou que eu ia ter relações com qualquer pessoa ali na rua. Fiquei muito assustada, eu pedia socorro, eu pedia ajuda, mas as pessoas eles nem ligavam mais para mim, porque já sabia que aquilo dali, se intrometesse, seria pior. No outro dia, fui visitar o meu pai, estando lá, falei pro meu pai que tinha ratos na minha casa. Meu pai, ele deu um chumbinho e ele falou: olha, filha, uma bolinha disso daqui pode matar um elefante. Premeditando tudo que eu poderia fazer, eu pensei, se mata um elefante uma bolinha, imagina se eu tomar o vidro inteiro. E tomei tudo. Quando ele viu que eu já não estava muito bem, sem saber os motivos, ele simplesmente ligou para o meu pai. Eu fiquei no hospital, falaram que eu não poderia ter filhos, eu poderia ficar cega, talvez perderia até os movimentos das minhas pernas. Foi aí então que eu recebi a visita de uma pessoa. Nessa visita, eu estava lendo um caderno dela e lá dizia que o amor ele é bondoso, o amor ele não arde em ciúmes, o amor ele não é ciumento. E eu falei, nossa, que poesia legal, nunca tinha visto nem provado um amor como este. Que legal isso. Daí ela falou, não, isso daí não é uma poesia, é um versículo da Bíblia. Quando eu vi aquilo dali, eu achei extraordinário. Eu falei, nossa, eu quero conhecer isso, porque na minha cabeça o amor era aquele que eu vivi com aquela pessoa. Era posse, era ciumento, era agressivo. Essa pessoa, ela fez um convite para mim para conhecer o alvo. No primeiro dia eu senti algo diferente, mas da mesma forma eu olhava para as pessoas e eu pensava que na minha cabeça não existia casamento de verdade. O que eu olhava ali era tudo uma fachada. Casamento era o que eu vivi. Era aquilo que eu passei com aquela pessoa, era o que eu vi dentro da minha casa com os meus pais. Eu achava que eles só viviam ali, um sorria para o outro, e dentro de casa era toda aquela destruição. Comecei a participar mais algumas vezes e comecei a ver que aquilo era verdadeiro. Eu vi que existiam sim os problemas ali, mas eles se consertavam na minha frente. Então eu comecei a entender que aquilo era verdadeiro. Eu achei que eu não seria aceita dentro da igreja, eu achei que eles não iriam me aceitar, eu achei que da mesma forma como fui muito rejeitada, que lá no mundo as pessoas não acreditavam em mim, mas pelo contrário, as pessoas que estavam ali me acolheram de uma forma que eu
Eu não tenho como explicar. E é por isso que eu estou no alvo até hoje. Foi através desse cuidado que começou a gerar algo dentro do meu coração. Eu não sabia nem como eu poderia começar, mas eu queria viver aquilo. No começo eu não queria saber de relacionamentos, eu só quis saber do Senhor. Que os meus sonhos não fossem mais meus, mas fossem os dele. Vendo todos aqueles casamentos tão lindos no Senhor, eu olhava para os nossos bispos, eu via a alegria do Senhor assim no casamento deles. Eu comecei a arder dentro do meu coração um desejo de me casar, de estar perto de alguém também. E o Senhor, ele teve um cuidado tão maravilhoso comigo que ele colocou o Fer na minha vida, teve toda a paciência de me esperar, de me entender. Ele quis sonhar os sonhos do Senhor junto comigo. Hoje podemos dizer que nós temos um casamento alinhado no Senhor. Tem cuidado de cada detalhe no nosso casamento. Ele restaurou todos os nossos sentimentos. Logo que nós nos casamos, eu engravidei do Caleb, foi a confirmação da mão do Senhor sobre o nosso casamento, porque o diagnóstico dos médicos era que eu nem poderia ter filhos. E o Senhor, ele cuidou de tudo isso. Logo depois que o Caleb nasceu, o Senhor enviou a Mariana, foi mais um lindo presente do Senhor. E passado mais algum tempo veio o Jordan, ele também foi planejado pelo Senhor. Meu Deus, é muito simples. Eu entendi a paternidade do Senhor sobre a minha vida. Eu lembro que eu e o Fer estávamos em casa e o nosso bispo, ele tinha dado um desafio de começarmos um trabalho em Araucária. Ele mandou um recado para nós dizendo: Fer e Thay, vocês acreditam em vocês? E ele logo já respondeu: porque eu acredito em vocês. Então nós começamos o trabalho, o Senhor, ele tem enviado as pessoas e hoje nós temos vivido a liberdade do Senhor, a prosperidade do Senhor. O meu esposo, ele é um agente de transformação e de cura na minha vida. Ele me trata como uma menina mimada. E eu vejo a todos os momentos como ele se preocupa de verdade comigo, com a nossa casa, com os nossos filhos. Ter um casamento, ter uma família, eu falo com convicção. Foi tudo através da vida dos nossos bispos, através de eu ter conhecido o Senhor aqui no alvo. E tem um versículo, sempre falo para o meu esposo que ele é como se fosse a base da minha vida, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E fazendo uma retrospectiva da minha vida, o meu sentimento pelo alvo é de gratidão. Pastor D, qual foi a importância da igreja, das pessoas, quando você ficou doente? Porque você passou por uma experiência de quase morte também, né? Sim, pastor, eu passei uma experiência de quase morte, fiquei internado, né, uns dias. O que me moveu assim, eu costumo falar que a minha vida é uma vida sem o Senhor, e depois a gente vira a chave, né? Uma vida com o Senhor. O que isso até costuma falar, né? Sempre, né? Corpo sara corpo. Corpo sara corpo. A igreja orando, sabendo que a igreja estava em oração, né? O nosso bispo, né? Ativando, né? A fé das pessoas, e eu também estava movendo a minha fé naquele lugar. Porque é realmente isso que você disse, é uma ativação da fé, né, Dê? Porque existem circunstâncias que nós vamos ter que passar. Eu costumo dizer isso para as pessoas às vezes, né? Tem coisas que você vai ter que passar. É muito melhor que você passe com Jesus. Isso mesmo. E como foi passar com Jesus o que você passou, Dê? Foram quantos dias internado? Foram 5 dias, 5 para 6 dias internados. Você achou que você ia morrer? Em alguns momentos eu achei que eu iria, no início, sim, né? Porque eu fui muito mal pro hospital. Você não conseguia respirar, né, Dê? Não conseguia respirar. E a primeira coisa que eu me lembro quando eu fui lá pra sala de emergência, a primeira coisa que eles fizeram é colocar no oxigênio. E aquilo, de certa forma, me trouxe um alívio. Só que, por outro lado também, né, sabendo que eu estava naquela situação, não podendo respirar, aquele momento, 1, 2 dias, eu achava que o Senhor podia me levar. Mas com a esperança também do milagre, né, sempre. Né? Nós temos que crer no milagre, nós vivemos isso. Dê, às vezes a gente não dá o devido valor para algo tão simples, que é tão poderoso, é vida. O nosso fôlego, a palavra diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Como é para você hoje? Qual é a valorização que você dá hoje para o simples fato, ou o mais importante fato, de poder respirar hoje? Pastor, por incrível que pareça, hoje um dos meus maiores prazeres assim, é respirar fundo, sabia? Simples, e é simples. Para qualquer pessoa que também não passou porque eu passei, talvez para ela é muito simples, mas só o fato de eu, respirar fundo assim, me dá um prazer enorme. Eu entendo que tudo isso veio como uma experiência para minha vida, para mim realmente motivar a minha fé e ver que verdadeiramente o Senhor cura e salva.
Então, depois dessa experiência que eu tive, né, de não ter o fôlego de vida, quase praticamente que o Senhor me deu, né, sendo perdido, eu posso dizer que hoje eu sou o leproso que voltou para agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor restaurou em mim. Olá, meu nome é Roger, tenho 49 anos. Meu sentimento está chegando mais um final de ano, um sentimento de vida, de gratidão. Eu cheguei há 4 anos no alvo. Foi bem na época que eu tive meu diagnóstico de câncer de mama. Quando eu fui fazer o teste, senti uma bola no peito, fui ver o que era um câncer de mama. Eu tive o diagnóstico, daí entre eu fazer os exames e ter o resultado, como o câncer era muito agressivo em homem, câncer de mama, meu pior sentimento foi quando eu fui tomar banho, passei a mão assim no peito, saiu o bico do peito, começou a sangrar. Saiu os resultados, era para operar, a médica falou, a gente vai operar, o único jeito de você não operar é se você tiver metástase. Daí quando ela me liga desesperada, falou, você tá com metástase. Eu já estava descansado no Senhor que eu ia me curar, já quando tive o diagnóstico. Eu descansei no Senhor, a médica se apavorou mesmo para falar para mim. É um câncer sem cura, né? Eu falei, não, eu vou tratar. Eu fui lá, comecei o tratamento, fiz um pouco de químio, fiz 4 químios só. Daí comecei com medicação e no Senhor. Eu pedia para Deus para ter cura. Eu vim num seminário que o bispo fez, seminário de dons do Espírito Santo. Eu pedi poder de cura e pedi poder de falar em línguas. Eu pedi os dois e fui atendido os dois. Tipo, foi na mão assim, parecia que a mão tava pegando fogo assim e eu sentia ali que eu tava curado. E consegui falar em línguas no dia também, né? Foi ímpar, foi bom demais. 1 ano e meio depois comecei o tratamento, a gente faz exames periódicos. Num desses exames, levei a médica e falou, Roger, não aparece mais nada, você está curado. Não tem mais nada nos exames. Me tratava, né, com 3 médicos, né, porque os 3 tinham que falar a mesma coisa, né? E os 3 acompanhavam tudo. E falou, Roger, nunca vimos isso. Até a marca, não existe marca. Como se nunca tivesse nada. O bico do peito entrou e daí como também sangrou tudo e rasgou, não tem nada. E o câncer da metástase era nas costas, né? Era ósseo. Eu não conseguia, tipo, 1 mês depois eu não conseguia carregar uma cadeira, assim, que já me doía tudo. Eu tô fazendo academia, correndo, vivendo uma vida até mais que normal que eu não fazia antes. Um molecão de 49 anos. E toda vez agora que eu vou, né, eu continuo fazendo exames periódicos de 6 em 6 meses. Agradeço todos os dias e mais uma vez por dia agradeço. Não perdia nada, não perco nada da igreja, estou sempre aí, me posicionei. Deus mudou demais a minha vida. Deus, é como dizer, é a paz do Senhor mesmo. Eu tenho essa paz. Tipo, se eu chego perto dos outros e os outros falam pra mim, nossa, passa uma paz pra mim. Tipo, como eu era muito nervoso mesmo. Eu pareço ser calmo, mas eu era muito nervoso. Ninguém sabe de onde vem, mas eu tenho essa paz. Tem um versículo que diz assim, no mundo terei as aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje eu entendo que a cura foi muito mais que só no meu corpo. Jesus não trouxe só a cura para o meu corpo, ele trouxe a salvação eterna. Eu sou grato. Pastor Marcelo, estamos a caminho de mais um alvoroço, mais uma vez trabalhando na véspera de Natal, um trabalho eterno que vai trazer tesouros eternos para nós. O que você acha a respeito disso, do trabalho no alvo? Olha, o trabalho no alvo é uma ferramenta indispensável para nós. Todos que passaram por ministérios desde o começo, colocando seus talentos na obra, à disposição da obra, isso tem sido uma grande ferramenta de consolidação de pessoas. Nós vemos as pessoas chegando de uma forma espiritual totalmente destruída, assim como nós chegamos, mas elas têm um talento, elas têm algo que elas podem agregar na obra, agregar na nossa comunidade. Muitas pessoas têm feito isso. Antes dos retiros, uma pessoa veio falar com a minha esposa porque ela estava muito feliz, porque ela sempre trabalhou numa parte de decoração, uma parte de receber pessoas, de fazer a mesa, e ela estava bem desanimada. Mas quando ela foi convidada para fazer parte desse ministério, ela ficou totalmente animada. A família dela veio falar com a gente, de falar assim, como ela estava feliz
porque ela estava colocando em prática aquilo que ela tinha aprendido a vida dela toda. Ela já fazia isso, mas a alegria dela estava em usar o dom na obra, é isso? Na obra, ela já fazia. E também tem uma outra questão que é muito importante, das pessoas que não sabem fazer algo na obra, mas elas decidem aprender. Nós temos um menino, um rapaz na igreja, esse menino começou a aprender, inclusive no Ministério de Comunicação, e ele começou a se dedicar. E eu me lembro que o primeiro testemunho que a família dele ficou muito feliz foi que ele vendeu o videogame para poder comprar um notebook para trabalhar com a parte da comunicação da igreja. Participar disso, aquilo para a família dele, o menino que só vivia no quarto, enfiado no quarto, jogando videogame, aquilo já foi um baita testemunho. Além do destino eterno, traz destino terreno, né? Sim. Hoje a pessoa tem uma carreira por causa disso, por conta do ministério. Uma carreira, uma profissão super atual. A questão é aproveitar a oportunidade de um ministério onde muitas vezes a gente não sabe fazer, mas se você quiser aprender, você pode aprender, porque tudo tem um propósito. No alvo hoje, do que nós fazemos, nada é por acaso. Então, assim, os ministérios é de suma importância. Nós somos uma igreja de formigas trabalhadoras. Para nós não é somente o trabalho pelo trabalho, por trabalhar, é o trabalho no propósito, pelo propósito. Hoje nós temos famílias que estão formadas com pessoas que se conheceram nos ministérios, trabalhando nos ministérios e se casaram e hoje são pessoas abençoadas. Por conta do ministério. Por conta do ministério, do envolvimento no ministério. Então, saber que você trabalha para algo tão importante, que é trazer as pessoas para o Senhor, é você continuar sendo salvo, você mantendo a salvação daquilo que nós recebemos. E se o pai trabalha, nós trabalhamos. Olá, meu nome é Guilherme, tenho 31 anos, cheguei no alvo faz 9 anos. Cheguei aqui com início de depressão, envolvido com drogas, prostituição, com muito ódio no coração, envolvido com torcidas organizadas. A adrenalina que eu tinha era pro jogo e sem saber o que poderia acontecer. Isso que me motivava e me deixava mais ansioso para o próximo dia. Você deita a cabeça no travesseiro, você vê que você é só mais um, onde que a vida não faz sentido. Eram momentos difíceis porque não existia paz, não existia tranquilidade. A cabeça estava a milhão, assim. Em meio a essa vida que eu vivia, fui convidado para ir num evento de luta. Quando eu cheguei, era o MFC, que estava acontecendo dentro do barracão. E era um evento diferente, você era bem recebido. E naquele dia, o bispo entrou no octógono e deu uma palavra que entrou no meu coração, de confronto comigo. E me fez ter vontade de conhecer esse Deus, de entender que é combater o bom combate. Foi o que o bispo falou naquele dia. E isso ardeu dentro de mim. E me deu vontade de deixar tudo que eu estava fazendo de errado, né? Pois mesmo você estando no erro, mesmo você estando num pecado e você conhecer o Senhor, o Espírito Santo vai te constranger onde quer que você esteja. Quando eu me deparei com tudo aquilo, foi uma explosão assim, na minha vida. O abraço das pessoas me enchiam, era algo que vinha de encontro com o meu coração e eu falei, cara, eu preciso entender o que é isso. Um domingo me programei, fui pro culto, que fez virar a chave na minha vida, fez entender que o vazio que eu buscava nas drogas, a adrenalina que eu buscava nas brigas, na rua, o Senhor trazia aquela mesma adrenalina, trazia aquele mesma emoção, aquele mesmo sentimento de uma forma prazerosa. E foi aí que eu decidi realmente deixar todo o meu orgulho, deixar todo o meu eu para trás e começar a traçar novos planos para minha vida. Passei 4 anos de santidade, orando pela minha futura esposa, e eu comecei a trabalhar por isso. Então me tornei líder de células, comecei a cuidar de meninos, comecei a falar sobre santidade, comecei a ministrar sobre transformação de vida. Aprendi a ter responsabilidade, me envolvi com os ministérios. Conheci minha esposa através do ministério. Nós casamos, o Senhor restaurou nosso sonho de ter uma família, de ter um filho. Hoje a gente tem uma família abençoada. O nosso filho é uma bênção para nossas vidas, é uma cura para nossa alma, para o nosso espírito, pois era algo que a gente sonhava, e um dia o mundo tirou de nós esse sonho e o Senhor restaurou e trouxe de volta a esperança. A minha vida foi construída no alvo, com santidade, com caráter, com retidão. Foi restaurado a minha família, o meu casamento foi construído no alvo e tudo isso tem transformado a minha vida. Não somente a minha vida, mas a minha casa, meus familiares, as pessoas que estão ao meu redor e as vidas que o Senhor tem acrescentado em nossa casa. E a minha esposa, que é uma grande mulher de Deus, teve a vida dela transformada aqui no alvo também. Olá, meu nome é Morena, eu tenho 38 anos, sou a esposa do Guilherme
Eu cheguei no alvo de uma forma muito inusitada. Eu estava numa sexta-feira à noite indo para um barzinho e entrou uns meninos no ônibus que eu estava e começaram a falar do Senhor. Fui para o barzinho, no outro dia cheguei em casa e eu fiquei com aquilo, ecoava dentro da minha mente ali, o que eles tinham falado de Jesus, né, e o nome alvo, né, que eles falaram. E eu fui procurar na internet, eu achei um telefone lá de uma pessoa, eu liguei e daí a pessoa me falou que tinha uma célula no condomínio onde eu morava. E naquele primeiro momento eu hesitei, mas eu cheguei a ir conhecer o culto. Quando eu cheguei no alvo, eu era uma pessoa muito triste, solitária. Eu buscava preencher um vazio que tinha dentro de mim com relacionamentos, com bebida, mas nada mais me satisfazia. Hoje eu entendo, olhando, que eu era uma pessoa alcoólatra, dependente, porque eu usava aquilo como um escape para me sentir bem. Eu tinha momentos felizes na minha vida, mas eu não era uma pessoa feliz. Tentava, de uma certa forma, mostrar ser alguém que eu não era. Quem me conhecia, eu passava a ser uma pessoa feliz, uma pessoa que sempre estava bem, mas muito pelo contrário, eu era vazia. Eu estava com o início de depressão já e eu era dependente não só do álcool, mas do cigarro também. Fumava muito, 2, às vezes 3 carteiras de cigarro no dia. A minha casa ela era toda amarela, assim, porque eu fumava dentro de todos os cômodos da minha casa. Aquele cheiro era impregnado, eu acredito que em mim também. Tanto que quando eu vim para o Senhor eu tinha muita vergonha, porque às vezes eu pensava como que eu vou estar num lugar onde ninguém fuma, né? Eu me sentia excluída talvez por conta disso, mas quando eu vim, nunca ninguém me julgou, nunca ninguém pediu para mim não fumar ou algo do tipo. Realmente foi o Senhor que me libertou, né? E eu fui convidada a participar do retiro do alvo, dia 16 de agosto de 2016. Eu não me esqueço essa data, porque nesse retiro o Senhor realmente me transformou de dentro para fora. Eu consegui ser liberta do cigarro. O Senhor, Ele me curou e me tratou nesse retiro de vários conflitos internos que eu tinha. E eu sou muito grata ao Senhor, porque através dele, né, a partir do momento que eu voltei desse retiro, eu me posicionei, comecei a mudar as minhas atitudes, as minhas companhias. Eu comecei a caminhar com o Senhor e eu fui servir no Ministério do Kids. Eu lembro que foi o primeiro ministério que eu servi e nesse ministério o Senhor restaurou dentro de mim a vontade de ser mãe, que eu tinha ela, porém ela estava morta dentro de mim e o Senhor conseguiu restaurar isso e foi restaurando a vontade de ter uma família no Senhor, né, de crescer. Eu fui vendo através da vida dos nossos bispos, a vida dos nossos pastores, referenciais mesmo, né, como eles viviam em família, né, como é bom viver em família. Hoje eu vejo a importância de você servir, você estar ativo nos ministérios, porque através disso você traz relacionamento, comunhão. E eu conheci o meu esposo Guilherme no ministério. Nós oramos, pedimos confirmação para o Senhor do nosso relacionamento. Nós namoramos em santidade, né? Nós constituímos a nossa família no alvo. O Senhor nos presenteou com uma herança linda. Temos um filho, o Zadok, que hoje é uma bênção nas nossas vidas. O Senhor usa ele como instrumento para nos curar, para nos tratar. Hoje eu posso dizer que a minha vida mudou a partir do momento que eu ouvi aquela palavra no ônibus daqueles meninos do Voz que Clama no Busão. Aquelas palavras de Jesus, de vida, que eles falaram, ecoaram dentro do meu coração e a minha vida foi transformada. A minha vida foi constituída nesse lugar, que é o alvo, e hoje eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma mulher muito realizada. A palavra ministério vem do latim ministério, que significa cargo, incumbência, comissão, serviço. Ou seja, o termo ministério essencialmente é um sinônimo de trabalho. E se tem algo que aprendemos com o nosso Senhor, é que Ele se agrada de todo aquele que trabalha por aquilo que é eterno.
todo o ministério, todo o cuidado, toda a movimentação, toda a festa e todo o trabalho que temos sempre foi e continuará sendo em prol de algo muito maior do que simplesmente sua aparente finalidade. Os ministérios são formados para o envolvimento de pessoas, para a salvação e consolidação de vidas, pois no momento de frieza e de crise do mundo, o que nos manteve em Cristo foi a articulação do corpo, pois o que determina a vida é o movimento. E parafraseando o mestre, se o nosso Pai trabalha, nós que somos filhos, trabalhamos também. Nosso ano das primícias começou a todo vapor, com ensinos admiráveis e realmente surpreendentes. Nosso bispo querido ministrou com maestria um seminário literalmente extraordinário, falando a respeito da magnitude e da perfeição da nossa terra bíblica, arquitetada minuciosamente pelo Criador. Foram 7 dias ininterruptos de muito aprendizado e aprofundamento bíblico naquilo que o mundo tentou ocultar de nós, pois somente a palavra do Eterno traz a verdadeira luz para aquilo que foi posto em trevas. E depois de um Réveillon incrível e uma semana inteira de muito aprendizado, o final do mês de fevereiro foi coroado com o retiro da família mais aguardado do sul do mundo, o nosso tão querido Com muita diversão para toda a família, nosso acampalvo foi inesquecível. Com muito lazer, diversão, alegria, som do bom e, é claro, muita palavra. E a nossa tão sonhada chácara, com seus mais de 39 mil metros quadrados de puro charme e beleza, foi o palco para os 5 dias de carnaval. Ou melhor dizendo, 5 dias de espirival, porque no nosso acampalvo só tem o aval mesmo, é o Espírito Santo do nosso Deus. Nosso retiro da família foi simplesmente sensacional. E o evento mais pedrada bruta de toda a nação brasiliense foi para outro patamar em 2022. O Metanoia Fight Combat deu um salto estrondoso em termos de qualidade. E pela primeira vez na história, os fãs do MMA puderam prestigiar 2 edições do MFC no mesmo ano. E de maneira incrível, o evento conseguiu se superar em suas 2 edições. Com um card assustadoramente bem elaborado, convidados de peso, som e mídia impecáveis e, é claro, lutas sensacionais, culminando em projeção internacional de um de seus atletas, o resultado só poderia ter sido um: casa lotada! E tudo isso somado a um ambiente totalmente seguro e familiar. O resumo das 2 edições do MFC pode ser descrito também em 2 palavras: sucesso absoluto. E se tem algo que nós amamos mais do que nossas festas, é o ensino da palavra, pois temos aprendido a examinar as Escrituras com um ávido interesse. E nós fechamos o primeiro trimestre do ano de 2022 em um outro patamar no Senhor, pois tivemos um seminário absurdamente excepcional acerca do verdadeiro tabernáculo de Deus. Uma semana de profunda imersão na riquíssima palavra do Eterno, que com certeza descortinou coisas incríveis do Senhor para a nossa congregação.
O Seminário de Tabernáculo foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais poderosos que já tivemos no Alvo, pois nós amamos a palavra. E o nosso mês de abril foi especialmente emocionante, uma oportunidade de cumprirmos uma das 7 festas perpétuas do Senhor. Nosso espetáculo de Páscoa foi um incrível show à parte, a expressão da nossa imensa gratidão pelo ato mais importante feito em favor da humanidade, a entrega do unigênito de Deus, o Cordeiro inocente oferecido no madeiro, a verdadeira primícia que foi entregue em favor de nós. E em uma data muito especial, onde por coincidência o calendário oriental de Israel se alinhou com o gregoriano, nós pudemos comemorar a Páscoa no exato dia bíblico, ao 14º dia do mês de Nissan. E nossa comemoração, além de ter sido alegre, bíblica e extraordinária, teve até cordeiro assado. A Páscoa no Alvo foi memoravelmente espetacular. Mas a nossa quermesse da meiuca do ano foi um trem bom demais da conta, sô! A festa da família inteira teve muita diversão, gente bonita, vaneira e, é claro, muita comida boa! Mas olha, teve também um fuzuê brabo, viu? Um converseiro dizendo que no meio da festa deu polícia, delegado, camburão e que até prenderam o bispo da igreja. Eu não acredito nisso. Oh, traz pão! Traz pão, por favor! Sem glúten, sem glúten. Se puder, traz uma porção, quem estiver me ouvindo agora. Nosso arraial tá cada vez melhor. Chama! E o nosso Churrascalvo 2022 foi brabo demais, cachoeira! E para brilhantar nossa churrascada anual, tivemos juntamente com a nossa festa carnívora um encontro de carros antigos sensacional, com dezenas de máquinas pra lá de raiz em um dia lindo em nossa cidade maravilhosa, carimbando a alegria de estarmos juntos em toda a oportunidade. Nosso Churrascalvo 2022 foi bom, muito bom! E seguindo o sábio conselho da palavra, durante todo o ano reunimos todo o corpo da Ordem do Alvo em um único culto mensal. Nossa ceia de oficiais tem sido cada vez mais importante para mantermos a ordem que o Senhor entregou ao anjo de nossa congregação. Durante todos os meses, nos reunimos com nossos irmãos das filiais do Brasil, para recebermos as direções do Senhor através de nosso bispo, pois somente estando em ordem é possível caminhar com progresso. E em uma de nossas cerimônias oficiais, fizemos o envio de nossos novos diáconos, homens e mulheres zelosos, cheios do Espírito Santo, que foram reconhecidos pela já exercida função de servirem às mesas. É uma verdadeira alegria ver e entender a seriedade com que o alvo ordena aqueles que se colocam debaixo da ordem. E como a palavra nos ensina a respeito das bênçãos e as recompensas da honra, toda a nossa congregação se alegrou em poder festejar mais um ano de vida de nossos bispos. Em uma grande festa surpresa, pero no mucho, pudemos prestigiar a festa da bispa mais querida do Brasil. Em uma noite de gala, com muita alegria, demonstrações de amor e muita comida boa, foi muito bom poder agradecer pela vida em retidão da mulher forte que dá suporte ao nosso pastor. E poucos dias após isso, tivemos a oportunidade de agradecermos ao nosso Senhor por mais um ano de vida em abundância de nosso bispo.
e agradecermos em corpo pelo Moisés que o Eterno nos presenteou para nos guiar na passagem do Jordão. Esta congregação é extremamente grata pelas suas vidas, bispos amados e queridos. E nosso culto de mulheres é sempre um evento à parte. Nossos sábados de final de mês são sempre repletos de ensinos de sabedoria, que nos tornam mulheres totalmente apoderadas pelo poder de Deus, com ministrações incríveis da nossa bispa, que são verdadeiros treinamentos vitais para o cotidiano de uma mulher sábia que deseja edificar sua casa diariamente. Nossos encerramentos de mês no Alvo Elas nos tornam cada vez mais mulher. Ver o sonho virar realidade foi sensacional. Agora, pisar, caminhar e poder se divertir nele é muito melhor. Nosso trabalho e nossa linda chácara já tem rendido muitos frutos, pois ela tem sido palco de nossos eventos como Churrascalvos, Family Day, Retiro Kids, Retiro Teens, Ceia de Líderes, Acampalvos e muito mais. Além de todo o prazer que nossa conquista já nos proporcionou, nossa chácara é literalmente uma imensa ferramenta de união e comunhão, pois tudo no alvo tem um grande propósito. E é claro que o alvo cuida, investe e trabalha muito por nós também, né? O Retiro Kids e o Retiro Teens foram da hora demais! Com uma mega produção e atividades muito divertidas preparadas por uma equipe de monitores incrível, no ambiente mais do que fantástico da nossa chácara. Tudo isso fez o nosso retiro ser inesquecível. Além de tudo isso, tínhamos também uma equipe de segurança treinada para lidar com qualquer eventualidade, fazendo com que nossos 3 dias de diversão fossem também totalmente seguros. E é claro que a cereja do bolo foi o nosso tempo com o Senhor, o nosso paizão. Tivemos ministrações muito profundas na nossa linguagem e eu mesmo chorei um monte. Foi muito especial para todos nós. O Retiro Teens e o Retiro Kids, sem dúvida nenhuma, marcaram nossas vidas. E nossa festa mais aguardada do ano, mais uma vez conseguiu se superar. Nosso Lualvo 2022 foi um sucesso total, em um verdadeiro show de organização, logística, iluminação, sonorização e mídia. A nossa festa ficou linda demais. E de casa totalmente entupida, tivemos muita gente bonita, alegria e, claro, som do bom a noite inteira, meu irmão. E quem fez a festa juntamente com a gente foram Emer Lemes, Salomão do Reggae e a galera do Trilo, fechando com chave de ouro nosso mês de novembro e carimbando mais um no alvo simplesmente inesquecível. E o nosso alvoroço de Natal, mais uma vez, foi sensacional. Além de cuidarmos sempre do bem-estar daqueles que são de dentro, pois isso é bíblico e primordial, nossa movimentação como igreja sempre impactou também os que são de fora. E não somente em datas festivas, mas sempre alvoroçamos Curitiba. Já levamos mais de 10 toneladas de alimento para pessoas em situação de precariedade. Já alcançamos e cuidamos dos órfãos, das viúvas, e nós sempre agimos de acordo com os ensinos do Senhor através do apóstolo Tiago, demonstrando nossa fé através das obras, pois para isso somos salvos. E esse fim de ano não foi diferente. Em uma movimentação extraordinária e fraterna de centenas de irmãos, fomos em corpo para o entorno de nossa região, levarmos o evangelho e o carinho de toda a nossa congregação para aqueles que desejamos alcançar.
trabalhando para levar a verdadeira esperança aos corações de quem, até sem saber, busca alívio para a alma. Como verdadeiros ajudantes do Papai do Céu, nosso alvoroço mais uma vez tocou o coração de centenas de pessoas. Não temos como falar de gratidão sem manifestarmos nossa alegria por podermos ser plantados em uma congregação séria, reta e de princípios. E não temos como ser gratos pela congregação sem falarmos do anjo desta igreja. E nós agradecemos ao Eterno pela decisão de vida que nossos bispos tomaram diante do Senhor. Somos gratos por podermos observar a retidão e caráter em suas vidas. E principalmente contentes por fazermos parte da ordem que o Senhor trouxe a este lugar através da conduta ilibada que vocês decidiram trilhar. Que as boas reservas dos céus possam sempre estar abertas sobre suas vidas. Obrigado por desbravarem a trilha, pois por isso, hoje estamos no caminho. Bispos queridos, o alvo ama vocês. A palavra diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. E temos discernido e sentido em nosso espírito que a nossa redenção está muito próxima. E quanto mais sentimos que está perto o tempo, mais nos esforçamos para executarmos bem a nossa missão vital, que é a de levar as boas novas do Evangelho a todos que conseguirmos. Para isso, nos preparamos como igreja, calçando as sandálias do Evangelho da Paz, e trabalhamos para que a nossa rede sempre esteja cheia de vidas. Em 2022, nós pescamos muito, batizamos aproximadamente 600 de pessoas. São 600 novas vidas que, através de nosso tão amado e almejado retiro, passaram pelas águas do arrependimento e tiveram um encontro com o nosso Salvador. E é por isso que trabalhamos. Todo o nosso esforço ministerial se resume a esse momento transcendental de vermos literalmente as pessoas mergulharem em Cristo, buscando novidade de vida. 600, 60 dezenas, 600 novas almas que tiveram acesso a uma nova história, escrita e reservada pelo maior autor do mundo, o mais extraordinário escritor de novas histórias que já caminhou por essa terra, nosso Jesus, o Criador. E nosso trabalho de pesca continuará no próximo retiro. Isso se não formos retirados primeiro desse mundo pelo pescador que caminha sobre as águas. Muitas foram as lições de 2022. Cada mês trouxe um novo aprendizado, uma nova lição. No ano das primícias, o Senhor ensinou muitos novos aspectos de mudança e crescimento para a nossa congregação. Mas um mês em especial foi demasiadamente significante para nós, pois o Pai que é nosso chamou um de nossos amados irmãos para adentrar os portais eternos. O mês da sabedoria nos ensinou a lidarmos com o luto, nos ensinou as lições da esperança de um reencontro eterno com aqueles que foram para o descanso com Cristo antes de nós. Aprendemos como congregação a termos a alegria de sabermos que não perdemos um irmão em Cristo, mas que ganhamos a vida dele para a eternidade com Jesus. Aprendemos a observar que realmente é melhor estar na casa onde há luto do que na casa que há festa, pois podemos compreender de maneira mais profunda que a eternidade chegará a qualquer momento para todos nós. No mês da sabedoria,
o nosso irmão Benhor partiu o céu. Olá, meu nome é Ellen, eu tenho 32 anos, sou mãe de 4 filhos e cheguei no alvo há 6 anos. Eu era completamente feminista, tinha uma visão completamente deturpada de família. O nosso relacionamento, eu e meu esposo, estava completamente destruído. Meu esposo enfrentava uma depressão muito grande, ele era usuário de drogas. 4 horas da manhã de sexta-feira, eu peguei ele tentando se matar dentro de casa. 2 dias depois, a gente veio pela primeira vez no culto no alvo e a partir desse momento nossa vida foi transformada. Se eu não tivesse chego aquele dia, eu teria largado meu marido. Ele tinha momentos de delírio que ele pintava a casa inteira, eu não conseguia ter uma casa organizada porque ele era acumulador. Meu terceiro filho tinha apenas 15 dias de vida e isso de passar por esse momento de acordar com meu filho, com 15 dias, ele tentando se matar dentro da minha casa, não é o tipo de coisa que eu queria pra minha vida. Como mulher, eu me sentia muito frustrada, porque já era o meu segundo relacionamento. Eu era uma mulher completamente rebelde. Pra ele era muito cômodo deixar que eu mandasse em tudo, e isso foi afetando de uma forma tão grande que ele entrou em depressão, ele saiu do emprego que ele tinha. Eu senti o peso de estar no lugar errado da casa, carregando as finanças, carregando a educação das crianças, tendo que direcionar o meu marido pra onde ir. Tinha dias que eu chegava do trabalho, ele estava bêbado, ele estava drogado. Somente no outro dia eu tinha que trabalhar e ele chegava bêbado, eu tinha que levar meu filho para o trabalho. E daí eu fazia pior, porque eu deixava meu filho com outro pai. E eu chegava bêbada também no outro dia, então era terrível a vida que a gente levava. Nós chegamos no alvo no final de novembro de 2016. Em dezembro teve um retiro e ele se jogou tão de cabeça nisso e ele foi e ele nunca mais usou droga. Não acreditava que ele nunca mais ia usar drogas, eu achava que a qualquer momento ele iria cair novamente. Eu falava isso para ele várias vezes, eu não tinha essa confiança nele. E eu achava que eu tinha que continuar mandando. Quando eu me deparei com os ensinamentos verdadeiros do Senhor, quando eu vi que eu precisava disso também, eu notei que eu era a pior da minha casa. Então, a cada dia mais eu quis conhecer o Senhor. Eu vi nossa vida ser transformada, em menos de 6 meses no alvo a gente se tornou líder de célula, a gente já teve um casal para cuidar, e um casal que eu me deparava, e eu achava muito engraçado, porque eu me achava muito boa. E eu realmente vi o quanto eu era terrível, porque quando a gente começa a cuidar de outras pessoas, a gente começa a se cuidar para não errar de novo, Eu nunca me esqueço do dia que eu li Provérbios e eu me identifiquei completamente com a mulher tola. E a partir desse dia eu comecei a ver no meu esposo o quanto ele foi sábio, o quanto eu fiz com que ele caísse. E eu me arrependi. Eu pedi perdão para ele e eu falei para ele que nós íamos rumar a nossa vida. A partir desse momento que eu deixei ele tomar as rédeas da nossa vida, eu consegui me despir do meu orgulho. Quando a gente tem uma vida no feminismo, é muito difícil a gente se desfazer disso. E quando meu esposo realmente tomou a posição de sacerdote do nosso lar, eu vi o meu filho conhecer o Senhor de verdade. Hoje eu sei que o meu filho de 15 anos tem um Deus que é dele. Ele chega a me ministrar nas coisas. E é incrível, porque o meu filho de 12 anos também se alinhou. Eu vejo meus filhos pequenos crescendo no Senhor. E eu sei que se eu tivesse continuado a ser aquela mulher tola, meus filhos não iam ter esse Deus. Meu esposo, ele trazia alegria para dentro de casa. Eu vi ele mudar da pessoa depressiva, que colocava cobertores na janela para não ser visto, para aquela pessoa que abria a janela todo dia cantando, que conversava com todos os vizinhos, que ia no mercado e cumprimentava a caixa, que falava de Deus para todo mundo. Não tem uma pessoa que conheceu o Benhor nos últimos tempos que não lembre dele. Muitas pessoas vieram falar comigo que tinham visto ele realmente uma vez na vida e ele tinha marcado a vida das pessoas com a alegria dele. Pra mim, muitas vezes era difícil, porque eu sou muito chata. Às vezes eu falava assim, meu Deus, o Benhor parece um furacão dentro de casa, porque ele tocava música, ele cantava o dia inteiro, ele fazia cosquinha nas crianças, ele brincava com o cachorro, ele brigava com o gato. Era muito engraçado, assim, ver como Deus mudou, como Deus transformou meu marido, em ver a seriedade nele também de fazer as coisas do Senhor, de começar a cuidar de homens, de ensinar como ser um homem, e como o Senhor colocou pessoas na nossa vida que tinham os mesmos problemas que a gente. Então, às vezes a gente acordava 9 horas da manhã, já tinha alguém batendo palma na frente de casa, ô líder, eu preciso de você. E a gente ia lá apagar fogo e como era gostoso viver essa vida, como foi lindo ver meu esposo crescer no Senhor. No dia 20 de setembro, o meu esposo adoeceu, ele teve uma crise muito forte de vesícula. A gente encontrou ele desmaiado de manhã no banheiro. Nisso já conseguiram uma vaga para ele num hospital e a gente foi de ambulância. Dentro da ambulância, Deus falou comigo. Deus falou que ele não ia sair do hospital. Eu repreendi na hora o pensamento e a única pessoa que eu falei isso, que eu confessei, foi para minha líder no mesmo dia.
Uma cirurgia que era para ser 2 horas, já tinha demorado 6 horas, ele não tinha voltado para o quarto. Nisso eu fui conversar com a enfermeira e ela entrou em contato com o centro cirúrgico e falaram que ele tinha ido para a UTI. Neste dia Deus falou novamente comigo, que ele não ia sair desse hospital, mas cria fielmente no Senhor que ele ia ter a cura, né? Deixaram eu ver ele estava bem, estava conversando, eu vim para casa. Somente no outro dia que eu entendi a dimensão do problema. Ele teve que tirar uma parte do intestino, uma parte do estômago e a vesícula. Mas eles falaram que em 1 semana ele estaria em casa, né? Então ele teve que passar por mais uma cirurgia e depois mais uma cirurgia e depois mais uma cirurgia. Então foram 20 dias nessa primeira UTI, que ele fez 4 cirurgias em menos de 20 dias. E um dia eu estava aqui no culto de domingo, né? Eu nunca deixei de servir, em nenhum momento. Eu cumpri as minhas escalas e as escalas dele. Na recepção do Kids, recepcionando as crianças com o meu melhor sorriso. Porque eu sabia que eu não podia parar. Porque se eu parasse, eu ia esmorecer. Eu tinha que continuar firme no Senhor. Eu tinha que fazer aquilo para que os meus filhos me vissem bem também. Vissem o quanto eu estava confiante, mesmo que Deus falasse comigo a todos os momentos. O tratamento naquele hospital foi para mim também. Eu aprendi a ser forte e depender completamente do Senhor. Teve um culto que eu falei pro Senhor que eu não aceitava mais com que ele não assistisse o culto, que eu precisava dele assistindo o culto, né? Que o Senhor colocasse ele num lugar, pelo menos, que ele pudesse ter um celular, porque os meus filhos já estavam ficando doentes dessa distância. E o próximo culto era na quinta, e nessa quinta-feira os médicos me chamaram para conversar. E mesmo que eles tivessem somente notícias ruins, eles liberaram ele para um quarto de UTI. Ele poderia ficar com o celular, né? Então nessa quinta ele já pôde assistir o culto, prestar culto com a gente. A gente viu uma melhora significativa nele. Nesse dia ele viu a igreja inteira orando por ele pôde receber os amigos, ele pôde fazer discipulado com todos os liderados dele dentro do hospital. A gente teve momentos muito gostosos lá dentro. O médico disse que ele ia ter uma alta em 20 dias. E era o dia que ele falava que ele ia sair no dia da ceia de líderes. Ele falava o tempo inteiro que na próxima ceia de líderes eu vou estar no alvo, porque por muito tempo a gente queria ser líder. Ele almejava muito isso. E a gente foi a 3 ceias, né? A gente tinha acabado de ser restaurado, feito o caminho de volta e tornado líderes. Então ele falava muito isso, que ele queria estar na ceia de líderes. E na semana da alta dele, ele pegou uma infecção hospitalar. E o Senhor levou. Mas hoje eu choro não é de tristeza. Eu sinto a falta do meu esposo, eu sinto a saudade dele. Mas eu sei que ele está com o Senhor e a minha casa toda vibra de alegria, porque a gente sabe que a gente podia ter perdido ele naquele dia que ele tentou se matar 2 dias antes de chegar no alvo e a gente não ia ter ele na eternidade. Meu filho mais velho me escreveu uma carta agradecendo ao Senhor porque ele sabe que o pai dele está bem e que a gente vai, muito em breve, encontrar o pai dele novamente. O pai dele pôde ensiná-lo como ser um homem de verdade. Ele fala que ele quer contar histórias para os filhos como meu esposo contava. Ele fala que ele quer falar do Senhor como meu esposo falava, porque todas as noites ele ia orar com meus filhos e ele orava daquele jeito maravilhoso dele, né? Que o Senhor transborde a sua vida como a cobertura do bolo de chocolate da vovó. Que o Senhor encha vocês como a bacia da mãe para lavar roupa. Eu sou muito grata ao Senhor, porque valeu muito a pena. Foram 8 anos com o Ben-Hur, 6 anos de casamento restaurado. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu vi o meu marido ser transformado, eu me transformei numa mulher do Senhor e hoje eu sei que Deus vai me dar a força necessária para cuidar dos meus 4 filhos. A despedida do Ben-Hur foi com muito amor. Eu vejo que ele era uma pessoa completamente sozinha e no dia que a gente se despediu dele tinha mais de 800 pessoas aqui. Ele marcou muitas pessoas e eu agradeço a Deus por ter sido casada com um homem que marcou pessoas, né? Não foi algo só dentro de casa, foi algo fora. Como ele de alguma forma marcou a vida delas, né? Como de alguma forma ele alegrou, seja um susto no Se Liga, ou seja alguma brincadeira, alguma piada sem graça que ele contou, alguma música, né? Ou como marcou os pais dos filhos falarem. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata por tudo que a gente passou. Eu vejo o Senhor em todas as coisas, enquanto muitas pessoas olham e falam, nossa, mas como você pode estar tão bem?
Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Como era propósito do Senhor, o que aconteceu com Ben-Huri, eu entendo que é propósito do Senhor. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz com tudo que aconteceu, saber que o meu esposo está na eternidade, e saber que eu não estou desamparada aqui, que Deus é a minha força, Ele sempre vai ser a minha força, Ele sempre vai ser a minha alegria, Ele sempre vai ser a força dos meus filhos e a alegria dos meus filhos. E eu sou muito grata a esse lugar que nós fomos plantados. Como diz o sábio, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Eu sou muito grata que meu esposo terminou a vida dele bem. Eu quero terminar a minha vida bem. Eu quero que a minha família termine a vida dela bem, como meu esposo terminou. E eu peço para Deus para que as pessoas que eu cuido, né, as minhas meninas, né, que elas também terminem a vida dela bem, com o exemplo que a gente tem para dar. No ano das primícias, meu marido subiu como primícia do Senhor. Olhar para trás faz parte do conjunto de aspectos que compõem a verdadeira gratidão. Lembrar que o Senhor nos trouxe libertação, cura e que o próprio Criador encontrou cada um de nós de maneira tão peculiar e alguns até de forma muito inusitada, nos faz perceber que o amor de Deus é um tanto individual, que Ele nos ama na mesma proporção, mas que age e se manifesta e trata a cada um de maneira única. Esse exercício de saber que somos únicos, apesar de tão pequenos perto da vastidão da eternidade do Criador, deve sempre nos fazer lembrar que devemos manifestar por todos os dias ações de graças. Atos que demonstrem o entendimento daquilo que foi feito na cruz, para que hoje pudéssemos viver a história do livro da vida. Em alguns minutos, viraremos mais uma página de nossas vidas. O capítulo de 2022 ficará para trás e se tornará mais uma de nossas memórias. Não sabemos o que 2023 reserva para o mundo, mas sabemos o que o amor da cruz reservou para nós. Que neste ano que se iniciará, que você possa se esforçar mais para compreender e viver uma vida de ação de graças para o Deus que é o amor e que você viva para cumprir o que Ele espera de você, para assim lutar de maneira sobrenatural para fazer jus de forma sensata a esse amor em toda a sua altura, largura e profundidade. E a todos os nossos irmãos, nossos votos de verdadeira felicidade e propósito para 2023. Que você seja firme e constante, sempre abundante na boa obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. E lembrando que fomos e somos salvos, e por isso estamos muito distantes do abismo, para continuarmos a jornada no caminho, pois estamos absurdamente perto do nosso alvo, que é o dono do céu. Feliz 2023 e fica no alvo. O sino está tocando, o rei está voltando, casa aprumada, noiva adornada,
Estrelado anuncia a majestade, o céu se fende para a santa cidade. Os reis se dobram, as vozes cantam, Hosana ao santo rei que vem em nome do Senhor. A terra aguarda o advento da sua volta, no firmamento a estrela norte já aponta. Os astros dançam, o grito ecoa, de veste branca exultam salvos pelo Redentor. Largura e profundidade, altura, 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 largura e profundidade. As portas se abrem para a entrada, aí vem o rei. Ele é o majestoso conselheiro de Jerusalém, conquistador eterno, rei das três coroas, lei, profeta, graça, cumpridor da história toda. Respeitável público, reverencie com respeito. Foi eleito para abrir o livro, pois venceu a lei. Ele é o amém de Deus, alfiou Miguel Cordeiro. Como ele não há outro rompedor dos 7 selos. 23:59 vai começar o espetáculo. Ele é o Messias, homem Deus, o verdadeiro tabernáculo. Os mares rugem diante de sua majestade. Ele é altura, largura e também profundidade. Altura, largura e 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 profundidade. Altura,